Quem bater palma, né, Renato? Este é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, celebrarei. Este é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, celebrarei. Este é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, celebrarei. Este é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, celebrarei. Ele vai adiante, vai ao meu lado, habita em mim e é o amado da minha alma. Ele é meu escudo, meu supridor. Suas misericórdias são novas a cada manhã. Este é o dia, que o Senhor fez. Me alegrarei, celebrarei. Este é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, celebrarei. Ele vai adiante, vai ao meu lado, habita em mim e é o amado da minha alma. Ele é meu escudo, meu supridor. Suas misericórdias são novas a cada manhã. Este é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, celebrarei. Este é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, celebrarei. Eu me alegrarei, celebrarei. Eu me alegrarei, celebrarei. Amém. Muito bom. Boa noite, gente. Uma alegria estarmos aqui de novo com esse grupo querido de amigos, em primeiro lugar, e depois de servos do Senhor também. A gente se reúne aqui como comunidade, como Capela da Graça, e de alguma forma a gente ora a semana toda para que, se for possível, Deus nos use esse momento para falar com você aí na sua casa, com a sua família, levar esperança, conforto e alegria, como disse essa música, né? Só pelo fato da gente estar vivo, e a gente pode declarar que esse é o dia que o Senhor fez, para a nossa alegria, para que a gente possa viver, para que a gente possa anunciar o Evangelho, para que a gente possa se amar acima de todas as coisas. Então, obrigado por nos receber na sua casa, e a gente vai ter um louvor agradável, gostoso, e vamos ouvir um testemunho, e depois a gente vai ter uma palavra naquele tema, é tempo de agir. Eu acho que a gente já ficou muito tempo parado esperando alguma coisa acontecer, é hora da gente tomar algumas atitudes na nossa vida. Então,
essas mensagens, eu imagino que possam estar ajudando algumas pessoas a tomar algumas decisões. Não é isso, Dago? Até ouvi. A gente até teve uma conversa sobre isso essa semana, né? Muito legal. E graças a Deus por isso. E quero avisar também a todos que a gente continua ajudando pessoas durante a semana. Essa semana a gente foi abençoado com mais 10 cestas básicas de uma empresa que fez uma doação. E a gente tem levado roupas, alimentos. Hoje, a gente, enquanto estava ensaiando aqui, passou um rapaz pedindo material de limpeza, roupa masculina. E a gente não tinha, a gente está com uma sacola ali de roupas femininas. Então, se você quiser nos ajudar durante a semana, manda um WhatsApp para a gente. Se puder, venha trazer a sua doação aqui, para que ninguém sinta falta de nada, né, nesses dias, pelo menos do básico, né, do elementar. Então, é um prazer estar aqui com vocês mais uma noite e nós já desejamos que a sua semana seja uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Amém? Bora lá? Bora. Cantar? Você canta daí? A gente canta daqui? E todo mundo canta junto. Amém. Sim, 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 cantaremos juntos com os anjos. Sim, 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 ouve nosso canto de louvor a ti, te exaltamos, Jesus Cristo. Não há amor tão grande, terra e céu te adoram, todos os reis se prostram, Filho de Deus e Salvador. E Salvador, por quem vivemos, tu és amor que liberta, tu és a luz que nos guia, como chama acesa, Filho de Deus e Salvador. E Salvador, por quem vivemos. Sim, 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 cantaremos juntos com os anjos. Sim, 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 ouve nosso canto de louvor a ti, te exaltamos, Jesus Cristo. Não há amor tão grande, terra e céus te adoram, todos os reis se prostram, Filho de Deus e Salvador. E Salvador, por quem vivemos. Sim, 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 cantaremos juntos com os anjos. Sim, 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 ouve nosso canto de louvor a ti, te exaltamos, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Sim, 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 cantaremos juntos com os anjos. Sim, 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 ouve nosso canto de louvor a ti, te exaltamos, Jesus. Sim, 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 cantaremos juntos com os anjos. Sim, 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 ouve nosso canto de louvor a ti, te exaltamos, Jesus Cristo. Jesus
Seja exaltado, Pai, aqui entre nós. Amém. Escutas meu clamor, se a noite escura está, Tu és o meu louvor, Tua luz me guiará. Não temerei, debaixo dos meus pés o inimigo está, és meu refúgio e força, Tu me defenderás. Não temerei, eu sei quem vai à frente e quem me guardará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. Seu reino é para sempre, sua mão me guiará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. Minha força está em Ti, Tu me libertarás. Teu nome tem poder, sei que comigo estás. Não temerei, não temerei. Eu sei quem vai à frente e quem me guardará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. Seu reino é para sempre, sua mão me guiará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. Nada poderá me deter. O mundo está em Tuas mãos. Em Tuas promessas confiarei. Sei que és fiel, sempre és fiel. Nada poderá me deter. O mundo está em Tuas mãos. Em Tuas promessas confiarei. Sei que és fiel, sempre és fiel. Sei que és fiel. Eu sei quem vai à frente e quem me guardará. O Deus do universo sempre ao meu lado. Seu reino, sua mão. O Deus do universo sempre ao meu lado está. Eu sei quem vai à frente e quem me guardará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. Seu reino é para sempre, sua mão me guiará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. O Deus do universo sempre ao meu lado está. Amém.
Antes que eu falasse, tu cantava sobre mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Antes que eu respirasse, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, imensurável, infinito e ousado amor de Deus, que deixando as 99 veio me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, assim mesmo se entregou. Oh, imensurável, infinito e ousado amor de Deus. Sendo eu pecador, o teu amor lutou por mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Me senti sem valor, mas teu amor pagou por mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, imensurável, infinito e ousado amor de Deus, que deixando as 99 veio me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, assim mesmo se entregou. Oh, imensurável, infinito e ousado amor de Traz-nos as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba
que deixando, Pai, as 99 veio me encontrar, veio te encontrar. Nós não podemos comprá-lo, nem merecê-lo. E ainda assim Ele se entregou por mim, por você, por todos que estão agora assistindo esse culto. Do celular, do computador, da televisão, onde quer que você esteja, Jesus sangrou até a morte por você. Ele escorreu até a última gota de sangue por você. Ele nem te conhecia ainda pessoalmente. Você ainda nem nascido tinha. E o sacrifício dele já tinha sido por você. Você ia nascer e alguém ia te falar do nome dele. Mas ele já sabia que você ia vir para esse mundo. E alguém ia te contar do nome dele. E você ia decidir se caminharia naquela verdade, a única verdade, e a vida que é Jesus Cristo. E ainda assim, sabendo que você poderia negá-lo, ele ainda assim morreu por você. Morreu por mim. Morreu para que a gente tivesse mais uma chance. Oh, Pai, que amor é esse, Senhor? Que amor é esse ousado, imenso, gigantesco, acolhedor e incrível, Senhor. Que nos recebe, que nos ama do jeito que somos, Pai. Um amor que nos constrange, Senhor. O Senhor não pede para que a gente seja diferente. A gente, quando tem um relacionamento contigo, a gente quer ser diferente. Que a gente quer te honrar. Que quanto mais a gente se aproxima de Ti, mais a gente sente a paz que excede todo o entendimento. Derrama, Senhor, nessa noite sobre todos nós essa paz. Derrama, Senhor, sobre todos os lares uma energia sobrenatural, Senhor. Nós precisamos da Tua energia, Senhor, da Tua vida em nós. E a gente precisa se reabastecer de Ti, Pai. Nesse mundo a gente cansa, Senhor, a gente trabalha, a gente se dedica e a gente cansa, mas as Suas misericórdias se renovam a cada manhã na nossa vida. E a gente acorda e em Ti a gente consegue vencer mais um dia, e mais um dia, e mais uma luta, e mais um desafio, e mais um medo, e mais uma angústia, e mais uma tristeza. Este, Pai, é o dia que o Senhor escolheu para que eu estivesse aqui, todos aqui dessa banda, Renata. Este, Pai, é o dia que o Senhor escolheu para que cada um ligasse seu aparelho de TV, seu celular, seu computador em casa. Este é o dia, Pai, que o Senhor escolheu para que outras pessoas dessem play nesse vídeo na segunda, na terça, na sexta. Não importa, Pai. Todos os dias pode ser o dia que o Senhor escolheu para cada um de nós. Para que a gente se reconheça em Ti, somos feitos à Tua imagem e Tua semelhança. Para que a gente aprenda a olhar com os Teus olhos, sentir com o Teu coração, ouvir com os Teus ouvidos, falar com a Tua boca. Muda-nos, Pai. Usa-nos como instrumento da Tua vontade, da Tua graça. Coloca diante de nós aquele que o Senhor escolheu para que, assim como um dia, um momento, uma vez, essa sementinha de Cristo Jesus foi plantada no nosso coração e germinou, Pai. Assim como um dia isso aconteceu em nós, para que a gente consiga fazer isso na vida de outras. As pessoas precisam sentir o Senhor, ouvir o Senhor.
viver a Tua palavra. Não só ler a Bíblia. Não só decorar versículos. Mas sentir. Viver. Respirar. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor nos proporciona isso. Obrigada por ser acolhedor, bondoso, amoroso, que cuida, que permite que a gente erre para que a gente aprenda com os erros. Obrigada, Pai, por não nos superproteger, mas tornar a gente ainda mais fortes e resilientes. Obrigada porque sempre o Senhor manda alguém com uma esperança para acalmar o nosso coração e dizer: calma, eu estou aqui. Às vezes é uma música, às vezes é uma pessoa, às vezes é uma carta, às vezes é um e-mail, às vezes é um filme, às vezes é um livro. Obrigada, Senhor. Nós precisamos de Ti todos os dias, todos os dias. E eu declaro sobre a minha vida, eu declaro em nome das outras pessoas, Pai, que estão orando nas suas casas hoje, aqui nessa igreja, Pai. Eu declaro que precisamos de Ti, que sem Ti não somos nada. Que o Senhor nos acolha e nos proteja todos os dias em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E agora a gente vai ficar com o testemunho do Tom, que você não pode deixar de assistir. Eu nasci num lar cristão, né? Meus pais, aliás, minha família toda de tradição evangélica, assim, bem conservadora, lá em Ouro Fino, no sul de Minas. E uma família pobre, a gente cresceu assim, mas cresceu sempre seguindo os princípios cristãos, vivendo na igreja e tal. Passei a adolescência na igreja, mas aí já com um monte de conflito, né? A adolescência é um tempo que você vive muita frustração, principalmente uma família pobre, você vive muitas frustrações, não tem acesso àquilo, você vê aquilo muito distante. Eu conheci a Jesus na igreja e fiquei tão impactado com essa mensagem, né, que eu de cara eu já falava que eu ia ser um missionário. Fiz enfermagem aqui na UEL e quando terminei, fui direto, assim que formado, em seguida fui para o Rio de Janeiro, morar no Morro do Borel, por opção, porque eu conheci um missionário, no caso da Jocum, que é o Pedro Rocha, que até hoje é meu amigo, confidente, irmão e tal. E fiquei 3 anos e meio lá. Eu trabalhava normalmente em hospital, dali saía meu sustento, fazia muito plantão, então assim, a hora tava, metade do dia estava no plantão, no outro dia estava livre lá no morro, junto com eles, atendendo as pessoas, fazendo curativo, medindo a pressão, fazendo palestra de orientação em saúde. E através disso, quando as pessoas perguntavam assim, né, mas por que você está aqui? Por opção, você não é daqui. Eu falo, então, assim, é Deus aqui, né? Deus usa até eu. Não tem nada especial. E eu amava aquilo que eu fazia, né? Foi quando, depois de quase um ano lá, eu me casei. Foi quando a gente ficamos grávidos pela primeira vez, né? Nossa filha Rafaela, e que infelizmente, né, uma pré-eclâmpsia, e ela morreu no parto. Minha ex-esposa ficou na UTI por 3 dias, né, uma situação bem complicada, e todo o trauma pós uma situação dessa desencadeou, né, no caso, uma depressão. Eu muito novo, né? Então nessa época eu tinha 24 anos, não sabia lidar muito com a situação. Resumindo muito a história, não demos conta. A decisão que eu tive que tomar é assim, olha, vamos sair daqui por um tempo, né? Vamos voltar para Londrina
A gente tentou por mais um tempo, ficamos grávidos pela segunda vez, né? Veio a Manuela, essa menina linda aí, que hoje já tem 10 anos. Mas como casal, assim, a gente não evoluiu como desejado, né? E a gente se separou. Depois desse turbilhão, assim, comecei uma fase de um ostracismo total, né? Eu me isolei, porque eu falava assim, Deus, por quê, né? Como assim? O que aconteceu com a minha vida, né? Fiz uma faculdade na área de saúde porque eu queria cuidar das pessoas e ao mesmo tempo falar de Deus. E aí fiz isso. Aí fui, tava dando tudo certo, de repente tudo desmoronou. E eu tô aqui, né, não sei nem o que eu faço. Projetei todas as minhas frustrações em Deus. E fiquei assim por um bom tempo. Até que Manuela já estava com 10 anos. Aí em abril do ano passado, a gente conheceu o Que Demais, né? A placa ali, Que Demais. E eu vim aqui com a Manu. Foi maravilhoso, né? A gente veio cedo e veio à noite. Quando eu assim vi esse lugar, assim, né? Vi a maneira com que vocês tratam as crianças, a maneira como vocês ensinam sobre Deus e tal, eu fiquei muito feliz. Mas ainda com o coração duro, eu falei assim, poxa, encontrei um lugar que para terceirizar a minha responsabilidade de ensinar minha filha sobre Deus. Vou lá e ela vai aprender e eu vou ficar mais tranquilo. Lê do engano. Porque logo no segundo domingo que eu vim aqui, você falou sobre Pedro, né? Lá em Lucas 5, se eu não me engano, Lucas 5, que pesca a noite toda, ele, mas alguns pescam a noite toda, não acham nada, e Jesus, né, fala, e aí, não pescaram nada? Não, então joga ali. E Pedro, né, logo retruca. Pô, a gente aqui é pescador, né? E a gente já fez isso a noite toda. E aí eu me identifiquei demais, né? Essa pessoa que olha assim, mas Deus, eu já fiz um monte de coisa. E aí você falou muito assim sobre 3 níveis de relacionamento com Jesus, né? O que serve bastante, serve Jesus, faz as coisas para Jesus, mas só serve também. O segundo que para ouvir, né? Que daí seria o Pedro ali que parou, tá bom Jesus, mas sobre a tua ordem eu vou lançar, né? E lançou e teve todos os frutos, e a partir daquilo ali ele entrou para um terceiro nível, vamos falar assim, né, que é de total entrega, né, e concepção assim, poxa, Jesus, né, é com ele, é do lado dele, né, não é trabalhar para ele, não é fazer algo para ele, é ficar do lado dele, é andar do lado dele. Para mim aquela palavra até hoje, ela vem toda semana, ela vem quase todos os dias na minha cabeça, porque eu estava só no primeiro nível ainda, eu trabalhei para Deus. E eu esperava algo em troca, né? Eu esperava que a minha vida desse certo porque eu trabalhei. E esse conflito me matava. Graças a Deus, desse 1 ano e meio para cá, assim, eu tenho tido a oportunidade de aprender muito, mas muito, sobre estar com Jesus, né? Não é trabalhar para Ele, não é fazer algo bonito para Ele, né? Nada disso, é andar com Jesus, né? Quase que uma companhia. Sou o Wellington, pode me chamar de Tom, e essa é a minha história até aqui. Então, essa foi a história do nosso amigo Tom, e é muito bom a gente perceber a importância de uma comunidade, né? De uma igreja simples, focada no evangelho simples de Jesus, onde as pessoas são transparentes, honestas e que servem juntos com o mesmo objetivo sempre, de levar as pessoas a conhecer Jesus cada vez mais, a ter um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Então é isso que a gente faz nesse lugar, independente de pandemia ou sem pandemia. Essa é a nossa missão, é a nossa missão do cristão. E esse é o nosso momento de ofertas,
E eu quero te convidar a participar dele também, porque a nossa comunidade, mesmo não estando abrindo para as pessoas, a gente continua com todos os nossos compromissos. E porque as pessoas, por exemplo, o proprietário daqui, ele depende do nosso aluguel, então ele nos deu um desconto, mas ele sobrevive também do nosso aluguel. Então a gente tem que cumprir os nossos compromissos. E essa semana eu estava conversando com o nosso tesoureiro, me parece que a gente teve um mês ruim, mês de junho, mas a gente não perde a nossa fé nem a nossa confiança. Então quero desafiar vocês a contribuírem com a igreja, e a única forma que a gente consegue fazer isso hoje é através de depósito bancário. Então a gente está colocando aí na sua tela o número da conta da igreja, CNPJ, e a gente ora para que você seja tocado pelo Senhor Jesus Cristo e possa também contribuir, não só com as suas orações, mas também com seus recursos, para que a igreja mantenha seus compromissos todos em dia. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor abençoe a cada família. Senhor Deus, sabemos que alguns não têm a menor condição de contribuir nesse momento, e por eles nós oramos, Senhor Deus, para que o Senhor os abençoe e dê alternativas e emprego, saúde e bênçãos também, Senhor Deus. E oramos também por aqueles que podem contribuir, que o Senhor esteja tocando os corações, ajudando-os a se sentir parte dessa família, e que é a família de Cristo. E que o Senhor também os abençoe e que eles tenham retribuição em dobro, Senhor Deus, e que os negócios deles progridam e que o Senhor os abençoe com saúde também, com alegria e com paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A Bíblia nos diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para rir, há tempo para chorar, há tempo para ter esperança, há tempo para perder a esperança, há tempo para viver, tempo para morrer, tempo para ter saúde, tempo para perder a saúde, tempo de agir, tempo de parar. E eu acho que a gente tem vivido um tempo de parada, né? E eu acho que isso, de verdade, eu creio que de alguma forma, acho que todos nós fomos levados a fazer reflexões sobre as nossas próprias vidas nesse tempo de parada. E eu acho que você, assim como eu, como a minha família, a gente repensou os nossos relacionamentos, a gente repensou as nossas atitudes, o nosso trabalho. E alguns foram obrigados a repensar o trabalho, né? Porque não tiveram opção. Então, assim, tem sido um tempo de parada que tem muito lado negativo, mas também muitas coisas positivas. E eu posso dizer que a gente aprendeu muito nesse período e muita coisa melhorou nesse período, né, de relacionamento, na minha casa. Eu posso agradecer a Deus, de certa forma, por ter passado por esse período. E eu sei que muitos de vocês também têm coisas a agradecer a Deus nesse período de parada. Mas, nas últimas 2 semanas, eu tenho trazido um desafio para vocês que nos acompanham, que é um sentimento, mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que é Deus movendo algumas coisas, não só em mim, mas com as pessoas que eu convivo. E eu senti forte no meu coração de trazer essas mensagens sobre tempo de agir. Porque eu andei observando muitas pessoas esperando o momento que isso tudo vai acabar, para aí sim elas fazerem alguma coisa. E a vida já está acontecendo. A vida não vai esperar, esse tempo não vai voltar atrás. A gente não vai recuperar nenhum desses dias. Então a nossa vida é agora, ela está acontecendo. Então
eu tenho sido desafiado e também sido desafiado a desafiar vocês para um novo tempo. Tempo de ação mesmo, da gente tomar atitudes na nossa vida e não ficar esperando as coisas se resolverem sozinhas. E sempre que a gente fala nesse assunto, e a gente prega isso há 15 anos na capela, a gente fala sobre a gente estar alinhado com Deus. Que a única forma de você saber exatamente o que você pode fazer, o que você deve fazer, é você ter a vida alinhada com Deus, né? E eu vejo isso na nossa comunidade, mas vejo isso na minha própria vida também. Há 23 anos eu tomei uma decisão de buscar a cada dia alinhar minha vida com Deus, e eu vejo a mudança, sabe? Desde quando eu tomei essa decisão, nos próximos 2, 5, 10, 15, agora 23 anos, eu vejo isso na minha caminhada com Deus, sabe? Reconhecendo a voz de Deus em diversos momentos de dificuldade na minha vida, nos momentos de alegria também. Então, a gente sempre fala disso. O Evangelho é uma coisa simples. O Evangelho, segundo Jesus Cristo, né? Quem crê e for batizado será salvo. Salvo do quê? Salvo das nossas prisões, dos nossos medos, das nossas inseguranças, dos nossos pecados. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, para nos salvar. O Evangelho é muito simples. Mas a primeira parte do que Jesus falou é quem crer. E o que isso significa? Crer significa seguir. Crer não significa assim, eu acredito. Não. Se você acredita, você segue. Então, se você crê, você toma as decisões da sua vida baseadas naquilo que você crê. Então, você busca alinhar a sua vida segundo os ensinamentos de Jesus. Então, hoje, eu prometi na semana passada que eu ia contar mais 3 histórias de personagens bíblicos que creram, que escolheram crer em momentos de extrema crise, em momentos de lutas difíceis, sem ter todo o preparo para aquilo, mas escolheram crer e viram as promessas se cumprindo na vida deles. Porque é isso que a grande maioria de nós deseja para a gente mesmo, para as nossas famílias. A gente quer ver as promessas de Deus se cumprindo. A gente sabe que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então a gente quer ver o deserto se abrindo, um caminho se abrindo no deserto nas nossas vidas. Eu sei que você quer isso para você também. Mas todos esses personagens tiveram o seu momento de falar assim, olha, eu não estou enxergando nada, mas eu vou nesse caminho porque é o Senhor que está me chamando. Então, eu vou contar 3 histórias. Essa primeira bem rápida, e é a história de um sujeito assim, diferenciado. Ele era um cara que ele não tinha grandes problemas quando ele conheceu Jesus. Ele tinha um bom emprego, e ele era cobrador de impostos, mas provavelmente ele tinha suas prisões também, que todos nós temos, né? Porque nem sempre o dinheiro resolve, ou quase nunca o dinheiro é a resposta para suas prisões. Ele pode ajudar aqui ou ali, mas ele não é a resposta para suas cadeias. Eu conheço muita gente com muito dinheiro que vive uma prisão mental, física, etc. Bom, enfim, esse sujeito, ele não tinha grandes problemas financeiros, ele tinha um bom emprego, ele era um cobrador de impostos numa época onde Roma é que pagava o salário dele, e ele estava bem. Mas, provavelmente, como eu disse, ele devia ter as suas prisões, porque o que aconteceu com ele foi impressionante. Eu estou falando de Mateus. Mateus estava lá um dia trabalhando, normal, está lá no próprio texto de Mateus, no capítulo 9. Saindo Jesus, ele viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria.
Quer dizer, ele era um coletor de impostos, ele estava ali sentado na coletoria. E Jesus lhe disse, olha o que Jesus falou para Mateus. Não falou assim, e aí Mateus, beleza? Como é que você está? Tudo bem? Como é que está a família? Não, Jesus olhou para Mateus sentado ali, falou assim, siga-me. Só isso. Eu acho que a presença, né, de Jesus, eu acho que o carisma, talvez no melhor sentido da palavra, né, o poder que tinha Jesus, e talvez até Mateus já tinha ouvido falar de Jesus. Eu sei que o que aconteceu está no versículo, você pode ler aí. Mateus levantou e seguiu. Mas é curioso você observar o seguinte, Mateus não fazia ideia do que poderia acontecer com ele nessa decisão. Ele não estava enxergando o fim da história, ele estava enxergando o começo. Apareceu um sujeito lá, cercado por algumas outras pessoas, e desafiou ele. E foi bem no comecinho, porque Jesus tinha acabado de ser batizado, daí Jesus passou aqueles 40 dias no deserto, sendo tentado, né? E acabando aquele período, Jesus começou a montar o time dele, e Mateus foi um dos escolhidos. E aí Jesus desafiou, e na mesma hora ele levantou. Então, quando ele tomou a decisão de seguir a Jesus, ele não tinha, ele não sabia o que iria acontecer, ele não tinha por escrito, ele não tinha um plano, ele só sabia que, olha, Jesus está me chamando, estou indo. E ele foi. E o que aconteceu com Mateus? Porque ele tomou essa decisão. Ele podia ter ficado sentado, né? Ele podia ter ignorado Jesus, ele podia ter falado assim, não, deixa eu aqui, não, deixa eu pensar um pouco. E às vezes, se pensar muito, você não toma a decisão, né? Enfim, pelo fato dele ter seguido, o que aconteceu com Mateus? Mateus se tornou o maior biógrafo de Jesus. Aquele mais detalhista que estava com Jesus em todos os momentos, que narrou com riqueza de detalhes o Sermão da Montanha, o maior sermão de Jesus. Ele devia estar ali anotando, porque ele era um contador, né? Ele era um cara culto, provavelmente bom de escrita, ele deve ter anotado tudo, por isso que é tão detalhado. Então, assim, ele se tornou o maior biógrafo da vida de Jesus. Por quê? Porque ele tomou a decisão e seguiu Jesus. O segundo personagem é bem diferente de Mateus, bem diferente. Nós vamos ter que voltar um pouco na história, 600 anos aproximadamente antes de Jesus Cristo, e é a história de um adolescente, chamado Daniel. E Daniel era um príncipe. Então, assim, pensa num cara que não tinha dificuldade, né? Em determinado momento. Ele era um príncipe da família real e de Judá, né? Só que o que aconteceu? O rei Nabucodonosor invadiu Judá e destruiu tudo, arrebentou com tudo e saqueou aquele país, aquela região toda, e inclusive, para desonra até do povo de Deus, né? Até as coisas do templo, os utensílios do templo, Nabucodonosor mandou trazer para colocar no templo dos seus deuses. Então, as coisas de ouro e tudo, ele mandou trazer tudo, saqueou inclusive o templo de Judá. Só que ele deu uma outra instrução também, ele não era nada bobo, esse Nabucodonosor devia ser um cara inteligente. Ele deu uma outra instrução para os saqueadores, né? O rei ordenou a Aspenas, que é o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Trouxesse para onde? Para a Babilônia, né? Porque Nabucodonosor era o rei da Babilônia. E aí ele pediu que trouxesse esses jovens e ainda fez algumas ressalvas. Olha, tinha que ser da família real, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Quer dizer, o rei estava querendo uns escravos de elite, né?
gente culta, bem educada, de boa aparência, né, para ter uns escravos servindo ele no palácio, mas assim, gente refinada mesmo, né? E ele ainda deu uma outra instrução. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Bom, é fácil quando você já conhece o fim da história, né? E muitos de vocês conhecem o fim da história de Daniel. Mas eu gosto de provocar vocês a fazer o exercício de você estar ali naquele momento da decisão. Porque quando você tem que tomar uma decisão, você não sabe o fim da história. E aqui se encontrava um garoto de aproximadamente 16 anos de idade, cujos pais tinham sido mortos por um exército, teve tudo destruído, sua casa, o palácio onde ele provavelmente morava, sua família toda foi morta, os amigos, e quer dizer, ele perdeu tudo. Ele tinha tudo, do dia para a noite veio uma crise, pior do que a nossa, e ele perdeu absolutamente tudo, em termos de, não só de coisas, de bens, mas também até de família, né? E está lá o garoto que foi educado segundo os mandamentos de Deus, né? A família dele era seguidora de Deus, honrava a Deus. Ele foi educado assim, mas ali com 16 anos ele foi tirado do seu país, enfiado num outro país, na Babilônia, que era um lugar de corrupção, de falsos deuses. Então chega lá o garotinho de 16 anos, provavelmente apavorado, não sei o que vai acontecer comigo, não sei se eles vão me matar, né? Eu não sei o que vai acontecer. Porque ele perdeu tudo. Bom, e aí o que o rei queria? Treinar esses meninos. Então, Daniel, a primeira decisão que ele falou assim, olha, por nada, assim, de graça, eu não quero morrer, né? Lógico, ninguém quer, né? Mas eu tenho os meus princípios, eu tenho minhas convicções. Então, eu estou indo lá para ver o que vai acontecer, não tem outra opção nesse momento, né? Então o rei mandou mais um recado. O rei designou-lhes para esses garotos que foram tirados do seu país e trazidos ali para a Babilônia, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. O rei falou, olha, eu quero que eles comam da minha comida e bebam do meu vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos. E depois disso, passariam a servir o rei. Mas olha, estou te pedindo mais uma vez, se coloque na pele de Daniel, 16 anos, o cara fala, eu quero que você mude a sua cultura, aprenda outra língua, acredite num outro Deus, mude a forma como você se veste, coma da comida do rei, uma série de condições para que ele continuasse vivo ali. E eu acho que Daniel deve ter sentido o poder das decisões que ele tinha que tomar, né? No versículo 6, diz ali, né, quem que estava nesse grupinho, ele tinha alguns amigos com ele, entre eles estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Olha a primeira coisa que o cara fez com esses adolescentes, com esses jovens. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. Olha o tamanho da pressão em cima desse menino. Mudou até o nome. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abdenego. Quer dizer, olha o tamanho da pressão, as circunstâncias que foram impostas para aqueles jovens. Até o nome deles, quer dizer, era uma lavagem cerebral mesmo. Esquece tudo que você viveu até hoje, agora, a partir de hoje você vai viver uma outra realidade, que é essa realidade aqui. Bom, aí era a vez do Daniel tomar uma decisão. Diante de tudo aquilo que estava acontecendo, ele pode ter refletido nas consequências da decisão dele, mas ele não sabia o que ia acontecer.
Ainda assim, o versículo 8 diz assim: contudo, Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida do rei e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Quem que faria isso nas condições de Daniel, com 16 anos de idade? Falou, ó, o rei está falando isso, que é para eu comer a comida dele, beber do vinho dele. É o seguinte, fala para o rei que eu não vou comer a comida dele e não vou beber do vinho dele. Ele conversando com o oficial do rei, né? Muito difícil essa decisão para um garoto de 16 anos, sem pai nem mãe, literalmente, né? Mas eu acho que Daniel pensou assim, olha, eu posso abrir mão de algumas coisas. Tudo bem, eu posso me vestir como eles, posso aprender a língua deles, está tudo certo. Algumas coisas eu posso abrir mão, mas alguns princípios eu não vou abrir mão, não vou negociar. Porque para mim isso é igual à morte. Então, se é igual à morte, então se eu tiver que morrer por isso, eu morro por isso. E ele deve ter imaginado, olha, Deus sempre foi fiel comigo, com a minha família. Deus não esqueceu de mim aqui, só porque eu estou nesse outro país. Deus não está distraído, Ele não se esqueceu de mim. Então, ele precisou tomar essa atitude e ele colocou essas condições. Olha, eu não vou comer a comida do rei. E assim, qual lição que a gente já aprende aqui? Né? Confiar em Deus em qualquer circunstância. Sabe, se você tiver que negociar princípio, melhor não. Foi isso que esse menino fez. Mas o que acontece quando a gente toma algumas decisões que às vezes são difíceis, como no caso desse menino? O que acontece quando a gente toma decisões baseado nos princípios daquilo que a gente crê, daquilo que a gente aprendeu com esse livro? O que acontece? Daniel fez o que ele tinha que fazer. No versículo 9 diz assim: e Deus fez com que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Esse versículo é muito poderoso, eu não sei se você já se atentou a ele. Mas Daniel fez o que ele tinha que fazer e Deus fez o que Deus tinha que fazer. Deus agiu. A partir do movimento de Daniel, olha, esse é o movimento. Eu tenho que tomar uma decisão, é tempo de agir? Eu vou agir, é essa a minha decisão. Então, Deus fez o que Deus faz. Mas lógico, né, o cara que estava cuidando de Daniel ficou apavorado, falou, mas como que eu vou fazer isso? E se você ficar comendo outras coisas que não a comida do rei, daqui a pouco vocês estão fracos, aí a minha cabeça é que vai estar em jogo. E aí Daniel fez uma proposta para ele, falou, faz um teste de 10 dias. E desses 10 dias, eu não vou comer a comida do rei, eu e meus amigos, a gente vai comer só vegetais e tomar água. Deixa o pessoal com a gordura, com vinho, com a bebida, e a gente vai comer outro tipo de comida. Se em 10 dias a gente estiver fraco, muito mais fraco que os outros, aí a gente faz o que você está mandando a gente fazer. E fez esse teste, esse desafio. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. E não parou por aí. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência. Sabedoria diferente de inteligência, né? Deus deu os 2 para esses jovens, para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Aí passou os 3 anos de treinamento, imagina, 3 anos de treinamento, né? E eles seguindo os princípios dele, continuando seguindo o Deus deles, né? Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do seu reino.
E aí, para encerrar, versículo 21. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Quando você lê um versículo desse, você não sabe direito o que isso significa, né? Mas significa uma coisa muito simples. Daniel, a partir da decisão que ele tomou, Deus o abençoou de tal forma que ele passou por 4 reinos. Nabucodonosor, Belsazar, filho de Nabucodonosor, o rei Dario e o rei Ciro. É isso que esse versículo significa. 4 reis passaram e Daniel sempre numa posição de destaque em momentos importantes. Foi um homem considerado mais sábio, justo, conselheiro dos reis. Foi esse o tamanho da bênção desse moço. Não que ele não tenha colecionado inimigos também, invejosos, é óbvio, né? E no caso de Daniel, ele teve que lutar contra os seus leões, né? Teve um dia que fizeram um complô contra ele, colocaram ele numa cova com leões, mas eu acho que a essa altura da sabedoria de Daniel, ele falou, eu estou indo, o que é? Não era para eu adorar meu Deus, eu adorei, vocês vão me jogar aos leões? Estou indo. Eu acho que a confiança dele já estava num outro nível, né? E ele foi, e vocês sabem da história, né? Nenhum leão tocou nele. O rei se arrependeu de ter dado essa ordem, porque ele foi manipulado, e aí, quando ele chamou Daniel no outro dia de manhã, Daniel estava lá vivo, ele tirou Daniel e jogou os caras que tinham acusado eles, e os leões devoraram ali na mesma hora. Bom, enfim, as promessas de Deus se cumpriram na vida desse menino, que com 16 anos tomou decisões que ele colheu consequências boas a vida toda dele. Por fim, a última história é uma história mais simples, mas que a aplicação dessa história pode fazer uma diferença na sua vida também. A última história é a história de um homem diferente também de Daniel, diferente de Mateus. E Mateus era um sujeito provavelmente culto, Daniel se tornou um homem muito sábio, muito inteligente. Esse que eu vou falar agora é um homem rústico. Era um pescador chamado Pedro. Um cara provavelmente analfabeto ou semi-analfabeto, pelo que a gente entende das Escrituras, um cara extremamente simples. E isso não o diminui como pessoa, né? Mas só em comparação com os outros dois que a gente está narrando, é um outro perfil de pessoa. Um cara extremamente simples, de mãos calejadas, de ficar puxando a rede, né? E também, um pouquinho depois que Jesus foi batizado, foi para o deserto, quando Jesus começou a montar o time, ele passou por uma região, Jesus estava andando à beira do Mar da Galileia, e viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, Jesus começou a chamar Simão de Pedro, e seu irmão André, que estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse, sigam-me, simples assim, e eu farei de vocês pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Mais uma vez, né, um desafio, a voz de Jesus falando, olha, me segue. E Pedro não sabia o que ia acontecer. Pedro não fazia ideia do que ia ser da vida dele. Mas ele sentiu uma paz naquele convite e imediatamente respondeu aquele convite. E Pedro tem, assim, inúmeras histórias que foram contadas por Mateus, por Marcos, por Lucas, por João. E aí, no fim, até o próprio Pedro escreveu algumas coisas também importantes na Bíblia, né? Mas tem muitas histórias interessantes na caminhada de Pedro, na jornada de Pedro ao lado de Jesus, caminhando com Jesus. E eu vou destacar uma em especial, que faz muito sentido com isso tudo que a gente está falando, que ele teve que passar por um momento de uma decisão inacreditável, sobrenatural. Diante dele, ele tinha que tomar uma decisão naquele momento,
e a gente vai ver o que aconteceu. Bom, o contexto aqui, Jesus tinha acabado de falar para uma multidão, tinha alimentado aquela multidão toda, né? E aí, no final do dia, Jesus estava cansado e Jesus falou assim para os seus discípulos, falou, olha, vão adiante de mim, atravessa o Mar da Galileia, que depois eu vou, porque eu preciso ficar sozinho. Jesus precisava do momento de recolhimento para reabastecer, né? Ele precisava de um tempo com Deus, a sós com Deus. Então, não é esse o ponto da nossa conversa, mas olha, se o próprio Jesus precisava disso, acho que você nunca mais pode achar que não é importante para você, né? Você ter o seu tempo com Deus. Então Jesus tirou esse tempo, ele falou, olha, eu preciso ficar sozinho, eu preciso me recolher. Como eu disse lá no início, né? Há tempo de parar e tempo de agir. Então, Jesus parou tudo, subiu para o monte, ficou em oração, e os discípulos pegaram o barquinho e foram atravessando o Mar da Galileia. Versículo 23 de Mateus, capítulo 14, diz assim, tendo despedido a multidão, subiu Jesus, né, subiu sozinho ao monte para orar, e ao anoitecer ele estava ali sozinho ainda. Mas o barco já estava em considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Então, Pedro era um pescador, né? Estava até acostumado com o mar meio agitado e navegar durante a noite. Então, ele estava lá com os seus pares, né? Dentro do barco. Mas aí, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, os discípulos, cheios de fé, disseram, vem Jesus, entre no barco conosco. Foi isso? Foi isso que aconteceu? Como é que está a sua atualização aí de leitura bíblica? Não foi nada disso que aconteceu. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Imagina a situação? Pô, os caras são pescadores, estão acostumados com o mar, mas não estão acostumados a ver um vulto no meio da madrugada andando na direção deles, né? Aí eles apavoraram, acharam que era um fantasma e começaram a gritar. Provavelmente eu faria exatamente a mesma coisa e você, talvez você seja mais corajoso, mas eu não sei, né? De novo, imagina que você está ali, não imagina que você está lendo uma história que você já sabe o que vai acontecer. Não, imagina que você está vivendo aquilo, você está lá no meio do mar, o mar agitado, tudo escuro, neblina provavelmente, e aparece um vulto vindo na sua direção. Quem não ficaria com medo, né? Bom, eles estavam aterrorizados, mas Jesus imediatamente lhes disse, Jesus falou 3 coisas. Coragem, sou eu, não tenham medo. 3 coisas fundamentais para uma tomada de decisão, para a hora que você for agir. Coragem, sou eu, não tenho medo. Aí o Pedro, né? O ousado Pedro, o sanguíneo Pedro, né? Falou o seguinte, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Bom, se é Jesus que está ali, pô, eu já vi Jesus fazer coisas inacreditáveis, então talvez isso seja fácil, né? Então, se és tu, me chama que eu vou sobre as águas. Aí Jesus falou, vem, venha, respondeu Jesus. Bom, você tá se imaginando ali na situação, no lugar de Pedro? Pensa bem, o cara é pescador. Tá, ele não era o cara mais inteligente, culto, era um cara extremamente simples, mas algumas coisas, por ser pescador, ele sabia com certeza. Ele sabia com certeza que assim, no momento que ele tirasse o pé do barco e pisasse na água, 99,99999 de chance é que ele ia afundar. Não é verdade? Pelo menos isso ele sabia, de conviver no mar, né, a vida toda dele. Ninguém fica de pé em cima da água,
Então, no fundo, Pedro sabia disso, né? Ele era um homem experimentado, né? Mas ele tinha um desafio à sua frente, que é o mesmo desafio que Daniel teve com 16 anos, que Mateus teve quando ele estava sentado ali, que Abraão teve quando Deus o chamou, que José, que a gente falou da semana passada, teve quando Deus o chamou, quando Deus chamou Abraão também. E o mesmo desafio que Davi teve, adolescente, quando Deus o desafiou. Pedro estava com exatamente o mesmo desafio. Eram coisas diferentes, mas o desafio era igual. E nenhum deles sabia exatamente o que iria acontecer. Então Pedro não sabia. Mas o que ele precisava fazer? Ele precisava dar um passo no desconhecido. Isso é uma coisa difícil. Pela teoria, não vai dar certo. Mas o que fez esse homem tomar essa decisão? De encarar, tirar o pé de dentro do barco e pisar na água. O que fez? Ele já falou no versículo anterior. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Quer dizer, se é o Senhor que está sinalizando para eu ir, eu não entendo nada. Na minha teoria não vai funcionar, mas se é o Senhor que está chamando, eu vou. A hora que eu começar a caminhar, as coisas de alguma forma vão se ajeitar, se é o Senhor que está me chamando. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Era tempo de Pedro agir, ele agiu, ele tomou a decisão. Talvez seja o seu momento de tomar alguma decisão, né? E talvez não esteja fácil enxergar lá na frente. Talvez esteja meio nublado, seja noite, esteja ventando na sua vida. Não sei. Mas o que esses homens que a gente estudou nesses 2 dias fizeram, eles tiveram coragem porque eles confiaram em quem estava chamando. A coragem deles veio da voz que eles estavam ouvindo. E nem sempre literalmente, né? Davi não ouviu uma voz literal. Pedro escutou, vem. Daniel também não escutou, ele escutou no coração dele. Então, não sei o que você precisaria analisar nesse momento na sua vida. Mas se para você esse é um tempo de tomar alguma decisão, a melhor coisa que você pode fazer é ouvir a voz de Deus. E a forma como a gente ouve a voz de Deus, eu não me canso de falar. Obedecendo, seguindo os mandamentos, seguindo Jesus, buscando na palavra o conhecimento, mergulhando nas coisas de Deus, tendo o seu tempo a sós com Deus. Na medida que você caminha com Deus, na medida que você caminha com Jesus Cristo, assim como Pedro fez literalmente, né? Porque Pedro andou realmente com Jesus, mas na medida que você caminha com Jesus Cristo, você reconhece a voz de Jesus. Então, quando Pedro fez essa pergunta, ele não tinha reconhecido o rosto de Jesus ainda, ele reconheceu a voz de Jesus, porque estava uma neblina, tudo no meio da madrugada, tudo escuro. Ele reconheceu a voz de Jesus. E aí ele foi. Então, se você estiver nesse momento, eu vou insistir no que eu sempre falo: alinhe sua vida com Deus, busque ao Senhor, insista, tome decisões baseadas nos princípios que você crê, nas coisas que você aprendeu com esse livro e com o Espírito Santo que fala no seu coração. Tome decisões baseadas nisso. Sabe por quê? Porque aí você vai reconhecer a voz de Jesus, seja qual for o movimento que você tem que fazer.
seja qual for a direção que você tem que caminhar, a voz do Senhor Jesus vai te dar a coragem necessária para você dar o passo sem enxergar 1 metro na sua frente. Davi disse em certa vez que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Isso é muito significa muito, porque assim, não é uma lâmpada para você olhar lá na frente onde você vai chegar. A palavra do Senhor é para o passo que você tem que dar hoje. É lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra revela o próximo passo que você tem que dar. Sua convivência com Jesus Cristo, com Deus, revela o próximo passo que você tem que dar. E depois o próximo. E depois o próximo. É assim que a gente caminha com Deus. E é assim que o deserto se abre. É assim que os rios passam a jorrar onde não há nada. É assim que as promessas se cumprem nas nossas vidas. Então o que você precisa fazer, eu não sei. Qual passo que você precisa dar, você sabe. Reconheça a voz do Senhor. Mesmo que ela esteja dizendo assim para você, não é esse o caminho. Tá? Porque às vezes a voz do nosso coração é mais forte, né? Ela quer muito aquilo, a gente quer transformar o nosso caminho na voz de Jesus, né? Não, ouça a voz de Deus, a voz do Espírito Santo no seu coração, na sua mente. Reconheça a voz de Deus e aí você vai tomar uma decisão que vai te levar a ter rios no seu vazio, no seu ermo e a abrir os caminhos onde no momento só há deserto ainda. Amém? Mais uma vez citando Salomão, ele diz assim lá em Provérbios capítulo 3, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio conhecimento. Quer dizer, confie no Senhor mais do que você confia nas suas decisões. E aí, ele fala assim, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Quer dizer, é aquela voz que Pedro ouviu, que Davi ouviu, que José ouviu, Daniel. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É Deus que vai fazer com que endireite o seu caminho e vai propiciar o próximo e o próximo e o próximo passo. Amém? Deus, eu peço que o Senhor faça isso na minha própria vida, na minha família. Eu quero declarar com a minha boca, Senhor Deus, que o Senhor é o Senhor da minha casa, o Senhor da minha vida. E eu oro todas as manhãs buscando a Tua vontade, Senhor Deus, o Teu reino e a Tua vontade. Porque eu sei que os planos que o Senhor tem para a minha vida são muito melhores do que os meus. Então eu me sujeito, Senhor Deus, à Tua vontade, Pai. E venho aqui humildemente compartilhar essa palavra com meus irmãos, sugerindo que, da mesma forma, Senhor Deus, eles te busquem reconhecer a Sua voz, busquem seguir os Seus ensinamentos, busquem se aproximar do Senhor Jesus Cristo. E eu peço, Senhor Deus, que a Sua voz seja clara na vida de cada um dos meus irmãos, nesse momento agora, aqueles que estão essa semana precisando tomar uma decisão importante na vida deles. Que a Sua voz seja o guia, Senhor Deus. Que a Sua paz seja o juiz que vai determinar qual o caminho escolher. Mesmo se for para recuar, mesmo que se for para mudar de direção ou avançar à frente, mas que a Tua voz e a Tua paz seja o guia de cada um dos meus irmãos. E assim, Senhor Deus, que as Suas promessas se cumpram nas nossas vidas. Que os desertos possam se abrir, que os caminhos sejam feitos onde não há nada, que rios fluam onde não há nada, Senhor Deus. Porque foi o Senhor que prometeu isso para cada um de nós. Então, que todos nós possamos alcançar a medida da Sua bênção para cada uma das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse nome lindo, esse nome santo, esse nome puro de Jesus. Amém e amém.
de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, Jesus. Teu nome, Jesus. Uma excelente semana a todos vocês. Que esse nome mais lindo, mais doce, faça toda a diferença na sua vida. Que você possa reconhecer a voz do Senhor e tomar as decisões que precisa tomar e receber lá na frente as promessas de Deus para cada um de vocês. Que você tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Tchau, gente.